Boa tarde, vamos para mais um vídeo? Então, o assunto que nós estamos tratando é que Deus registra suas obras através dos tempos para você, né? É o terceiro vídeo então, tá ok? E já estamos praticamente finalizando, tá ok? Eu falava no vídeo anterior a respeito daquela divisão que existiu entre o povo de Deus, né? 10 tribos ficaram ao norte, 2 tribos ficaram ao sul, né? Comentei que foi uma coisa terrível que aconteceu, uma coisa muito triste, porque o que gerou isso foi o afastamento, foi o distanciamento deles com relação à vontade de Deus, o propósito de Deus. As 10 tribos chegaram ao fundo do poço, de fato. Tá ok? Maus líderes, maus reis e, sobretudo, a idolatria, a grande influência do povo pagão, né? Sobretudo na religião. Então, tudo isso acabou fazendo não só que houvesse uma divisão, mas que essas 10 tribos do norte elas até mesmo chegassem ao extremo de serem dispersas a tal ponto de perderem a sua identidade. Tá ok? E Judá, as 2 tribos, Judá e Benjamim, no sul, também tiveram altos e baixos, mas parece que os reis que conduziram essas 2 tribos foram mais fiéis e preservaram um pouco mais esse relacionamento próximo a Deus. Tem a questão também de ali ter sido construído o templo, né? Ali estava todo o sacerdócio araônico, os levitas. Então, Deus não permitiu que essa tribo fosse dispersa e perdesse a identidade, como aconteceu com as 10 tribos do norte. Mas tem um outro motivo que eu acredito que é o principal. Se você conhece um pouquinho sobre essa história, você sabe que o Messias, o Cristo, Jesus, ele era um descendente de Davi. E Davi, por sua vez, veio da tribo de Judá. Então quis a providência divina, quis Deus que Judá fosse preservado. Né? Então esses ataques dos inimigos, essa invasão, como aconteceu no reino do norte, né? Aconteceu também em Judá, mas eles foram exilados e depois acabaram retornando e essa identidade foi preservada, porque lá adiante Cristo haveria de vir e teria que cumprir as promessas que foram faladas no Antigo Testamento, de que ele viria da tribo de Judá, até mesmo a cidade onde Cristo nasceria, Miqueias, capítulo 5, isso foi definido já no Antigo Testamento. Então tudo isso era para robustecer a fé dos fiéis que viveram naquela época em que Cristo chegou, né? Porque eles olhariam para as Escrituras e perceberiam, de fato, Jesus representava o cumprimento do que foi dito ali no passado através das Escrituras, através dos profetas. E é sobre esse ponto que eu quero falar um pouquinho mais com vocês agora, sobre os profetas judeus, esses homens que tiveram uma incumbência, uma responsabilidade tremenda. Né? A obra dos profetas tornou-se mais destacada com a aproximação do Salvador, de Cristo. Então, na medida que o tempo foi chegando, momento de Cristo vir, tá? Então o trabalho que eles realizaram tornou-se mais destacado. Por exemplo, Isaías, o profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros profetas advertiram para que o povo se mantivesse fiel. Então eles constantemente estavam incentivando, motivando o povo, fiquem fiel, fiquem ali dentro do propósito de Deus, procurem observar as Escrituras. Então o povo foi incentivado, esses homens tiveram um papel significativo. Ao mesmo tempo, eles estavam profetizando a vinda de Cristo. Então, pregavam a necessidade da fidelidade, mas ao mesmo tempo eles reportavam-se aqui para aquilo que seria tão significativo para o povo de Deus, a chegada do Salvador. Né? Aquele que resolveria o problema, aquele que não mais simplesmente iria paliar. Né? Jesus Cristo, o Salvador, veio com o propósito de resolver e solucionar o problema. Por que eu digo ficar
paliar, porque a lei ela foi importante, ela foi especial, mas ela não teve força, ela não teve eficácia para resolver o problema. E qual é o problema principal? É o pecado. Então, para resolver o problema definitivamente, haveria necessidade de vir o Salvador. E esses profetas, pela capacidade, pela maturidade, pela intimidade que eles tiveram com Deus, eles entenderam isso. Então, ao mesmo tempo que eles buscavam a necessidade do povo se arrepender e ser fiel a Deus, automaticamente nas suas profecias eles inseriam essa noção, não é, de que o Cristo viria em breve. Cristo chegaria, o Salvador chegaria, o Messias que eles tanto esperavam haveria de vir para resolver definitivamente o problema. Então, antes do fim da era judaica, Jeremias se destacou aqui porque ele escreveu algo bem interessante. Ele disse que nos últimos dias Deus substituiria a antiga aliança por outra nova e diferente. Então ele deixou bem claro, haveria uma substituição da antiga aliança, não é? A velha dispensação, o Antigo Testamento, por uma nova e diferente. Aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas se confundem porque ele usa essa linguagem, antes de dizer essas palavras, ele falou que nos últimos dias Deus então faria essa mudança. Aí as pessoas olham para passagens como essa e associam essa expressão últimos dias como o fim do mundo. E aí se confundem todo. O ponto aqui, quando ele diz nos últimos dias, ele está referindo-se a essa dispensação judaica. Nos últimos dias dessa dispensação judaica, nos últimos dias em que o povo de Deus era guiado, orientado e tinham que praticar a lei, o Velho Testamento. Então, no fim dessa dispensação, chegaria então essa nova aliança, essa aliança melhor, essa aliança, esse pacto novo que Deus firmaria com o seu povo. Vamos ler essa passagem que é muito interessante. Então, em Jeremias capítulo 31, tá certo? E Jeremias aqui escreve 580, 590 anos antes do nascimento de Jesus. Então vamos arredondar aí, são quase 600 anos antes do nascimento de Jesus e ele fala essas palavras que define bem que haveria uma mudança, que não era mais para o povo ser guiado pela velha dispensação. Então olha o que diz Jeremias capítulo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles não, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Perdão, deixa eu mudar aqui. Dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior destes, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então perceba aqui, né, o que está sendo dito. Naqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então algo diferente. Essa nova dispensação que seria firmado aqui através de Cristo. O conceito é algo novo, porque não mais seguindo apenas uma regra ditada em uma determinada passagem ou outra, mas realmente haveria essa penetração, haveria essa condição de invadir a mente, o coração das pessoas, a vontade de Deus, de agora para frente. Então, Jeremias capítulo 31 relata bem o que Deus faria através de Cristo. Essa nova aliança, ela vem transformando de fato a mente, o coração das pessoas. E Jeremias profetizou isso então há tanto tempo antes de Cristo chegar.
Aquilo que eu falei para vocês, havia necessidade de ir preparando o povo. Então o povo sofrendo, o povo naquela dificuldade, lembravam de passagens como essa e diziam: haverá de chegar o dia em que as pessoas sinceras vão amadurecer a ponto de conseguir ter um relacionamento bem íntimo e próximo a Deus, sem, vamos dizer assim, é, alguém como a lei serviu de aio, de tutor, simplesmente alguém para conduzir, alguém para te ajudar a fazer a coisa certa. Seria um momento em que as pessoas teriam, elas mesmas teriam intimidade suficiente para se relacionar com Deus sem necessidade de alguém simplesmente estar empurrando, estar dizendo faça isso, faça aquilo. Essas leis seriam impressas na mente e no coração das pessoas. Então Jeremias fala a respeito disso nesse capítulo 31. A era do Messias e a nova aliança são os temas principais de todos os profetas. Eles estavam preocupados de fato de mostrar isso. Vai chegar a nova aliança, né? E Cristo vai poder reinar absoluto nesse reino e fazer a diferença na vida de vocês. De fato, a era judaica consistiu num preparo constante para uma era melhor que se seguiria. Então houve um preparo constante por parte dos profetas, preparando o coração e a mente das pessoas para que recebessem Jesus e aceitassem esse puro evangelho. A era cristã, vamos falar um pouco da era cristã agora.